Oi meninas, tudo bem, preciosas? Hoje, 24 de dezembro de 2023, nós estamos aí na jornada da leitura do livro de Esther. E hoje nós vamos estar lendo o segundo capítulo. Vem comigo nessa jornada, porque o céu está liberando para nossas vidas códigos importantíssimos para você passar de 2023 para 2024, cuidando do solo da tua terra. O capítulo 2 vai dizer assim: algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero Xerxes havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo que havia ocorrido, inclusive de que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem em todo o reino belas jovens, virgens para o rei, e que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino, com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Ali permaneciam sob a tutela de Hegai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida ao próprio a posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei, e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Entre mentes nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai ben Jair, Mardoqueu, filho de Jair, neto de Simei, o bisneto de Quixe, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos os que foram presos, conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jecomias, Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Radassa, também conhecida como Esther. Em peça, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Suzã e confiadas a Hegai. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres. E Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la, e logo mandou que ele providenciasse o completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei, que passaram a servi-la. Então Xerxes transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Contudo, Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu havia proibido de falar sobre isso. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do palácio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Esther, se ela estava bem e tudo o que lhe acontecia. E chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e embelezamento para as mulheres, no harém, cuja duração média era de 12 meses, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então a moça era caminhada à presença de Xerxes e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para uma outra sala, outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Sagais, oficial do rei responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais
rei, a não ser que ele agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassah, Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Esté causava boa impressão logo, à primeira vista, a todos a quem era apresentada. Então ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, a residência real no 10º mês, o mês de Teve, em dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se aproximou por Esté e a amou mais do que a todas as mulheres do seu harém, e ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esté a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Em seguida o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que serviam em homenagem a Esté. Determinou que este fosse um dia de celebração livre de qualquer trabalho e promulgou um indulto geral que todas as províncias, e presenteou a muita gente como expressão de sua felicidade e generosidade. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esté havia mantido segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtã e Teres, dois oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano do assassinato dos oficiais à rainha Esté, e contou imediatamente tudo ao rei. E o nome do Mardoqueu, depois de investigado as informações e apurada a verdade e as responsabilidades, os dois conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. Glória a Jesus! Quantos detalhes nesse segundo capítulo! Essa versão King James, uma versão atualizada, uma versão mais explicada, me chama muita atenção, me deixa encantada com os ricos detalhes. Esse capítulo 2, aonde vai falar com detalhes da entrada e de como tudo foi conduzido para que Hadassah fosse cuidada. Sua alimentação foi diferente. 7 moças foram separadas para cuidar de Hadassah. Note que em momento nenhum ela teve pressa em revelar sua verdadeira identidade. Note que ela honrou e guardou os conselhos do seu mentor Mardoqueu. Eu acho interessante quando esse capítulo vai dizer que as mulheres ficavam sob a tutela de Hegai. Ele cuidava daquelas meninas e, dentre tantas, Esté chamou a atenção dele de uma tal forma que ele a cuidava com um cuidado especial. Hadassah foi diferente naquele ambiente, um ambiente de competição, um ambiente de ambição, um ambiente de vaidade, um ambiente de luxo. Hadassah manteve a sua integridade.
ela manteve a sua essência de filha do Deus Altíssimo. É interessante que Sagaz era responsável pelo harém, pela casa das mulheres, que era uma ala diferente. Sabe que casa era essa, meninas? Era a casa do cárcere privado. Era a casa onde as mulheres entravam e nunca mais saíam, a não ser que o nome delas ficasse no coração do rei. Você tem noção do que é você passar uma noite com o rei e no dia seguinte ele não se lembrar mais do seu nome e a sua história ser completamente cativa, anulada? Ninguém mais podia tocar naquela menina porque ela passou pelo quarto do rei. Ninguém mais podia lembrar nem ver aquela menina. A sua história era anulada. Mas quando Sagaz pensou no seu íntimo, quem sabe essa é mais uma que vai passar pelo quarto real e vai vir para a casa das mulheres. Sagaz tem uma surpresa. Ao sair do quarto do rei, Esté sai com uma coroa na cabeça. Ela sai pronta para governar. Ela sai pronta para exercer a missão na qual lhe foi confiada. Eu não sei o que foi entregue a ti, menina, e quem sabe você está olhando para o ambiente, quem sabe você está olhando para o cenário, e você está olhando para a multidão, a competição, a vaidade, a luxúria, a soberba. Eu venho aqui dizer para você, esse capítulo vai me dizer que o Senhor prepara Mardoqueu, o Senhor prepara Regai, o Senhor prepara palácio, Ele prepara ambiente para te receber. O Senhor está preparando um ano de 2024 diferente para a tua vida. Esse capítulo é tão rico em detalhe que vai dizer nessa versão King James que o 10º mês é o mês de Teve. O mês de Teve em hebraico é o mês de dezembro a janeiro. É o mês de governo. É o mês em que a tribo de Benjamim celebra. Você está entendendo o mistério contido nesse capítulo 2? Você está entendendo que você nasceu para um governo? Você nasceu para a excelência de um governo? O que você tem governado? Quem tem governado a tua história?